aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes? Plantão Médico Bandeirantes. 10h06, abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes. Na verdade, não é médico, né? Mas a gente vai abrir aqui o nosso quadro de prestação de serviço. Ele não é médico, mas é doutor, porque eu sei que ele é advogado, né? É o especialista em felicidade, mestre em psicologia positiva. Doutor Henrique Bueno, como vai, doutor? Seja muito bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado você, que bom estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E que honra estar aqui com você celebrando o 100º episódio do programa, Danilo. Muito bom. Não à toa escolhemos, né, Henrique Bueno, mestre em psicologia positiva, para falar sobre felicidade, para ajudar a gente a entender o que é a felicidade, essa busca incessante que o ser humano tem pela felicidade, não é? O peso das redes sociais nisso. A gente sempre está olhando ali para o vizinho, para o colega de trabalho, para o amigo, para o parceiro, sempre comparando, não é? Então, será que é porque o outro viaja mais, que ele é mais feliz? Será que porque o outro tem mais dinheiro, que ele é mais feliz? Será que porque o outro tem uma família, tem um relacionamento estável, que ele é mais feliz? Então a gente vai entender tudo isso hoje com o doutor Henrique Bueno, mas queria começar do básico aqui, do começo, né? Antes da gente ir aprofundando a discussão ao longo da entrevista. Mas já que eu te apresentei aqui como mestre em psicologia positiva, o que é a psicologia positiva, hein, Henrique? Que pergunta boa, Danilo. Bom, a psicologia positiva, ela começa com um problema, porque ela tem um nome ruim, né? Quando a gente pensa em psicologia positiva, é muito comum que as pessoas imaginem duas coisas. Primeiro, imaginar que psicologia positiva tem a ver com positividade, com pensar positivo, muito associado à autoajuda. E segundo, imaginar que se existe uma psicologia positiva hoje, é que a psicologia tradicional, de alguma forma, não era, né? Então o nome dela é ruim e o apelido ficou pior ainda, porque o apelido é ciência da felicidade, que leva ainda mais a uma ideia de autoajuda, né? Mas a psicologia positiva, resumindo de uma forma muito simples, nada mais é do que a própria psicologia fazendo perguntas diferentes. Ao longo de toda a trajetória da psicologia, a grande busca dos pesquisadores, dos cientistas, foi entender o que não funciona no ser humano, né? Por que as pessoas adoecem, têm crises de pânico, depressão? Por que casais não ficam juntos? Por que algumas crianças têm dificuldade em aprender? E essas pesquisas todas foram e vão continuar sendo importantes, elas precisam continuar acontecendo, mas a psicologia positiva surgiu no final do século passado com a seguinte pergunta: pera lá, quais são as qualidades, quais são as virtudes, as forças humanas que a gente pode, ao invés de ficar olhando apenas porque não está funcionando para tentar curar o ser humano, como é que a gente aprende a alavancar o que tem de bom? Então, as perguntas da psicologia positiva começaram a mudar. Ao invés de eu perguntar por que as pessoas se deprimem, eu pergunto por que em ambientes tão hostis, aquelas 2 ou 3 pessoas são tão resilientes? Por que num relacionamento matrimonial que é tão complexo, por que alguns casais vivem tão bem juntos? Por que algumas crianças, às vezes de escolas com dificuldade de aprendizagem, aprendem tão rápido? Então a pergunta da psicologia positiva começou a mudar para a gente parar de identificar apenas o que não vai bem no ser humano, mas começar a identificar como é que a gente explora o nosso potencial para viver o melhor da vida em todos os sentidos. Então a psicologia positiva, resumindo, é a ciência que estuda o que funciona, o que dá certo, o que vai bem na humanidade, nas comunidades, nas empresas, para a gente aprender a explorar o potencial para o melhor da vida, que é o que a gente busca, o que todos nós queremos. Então esses são os pilares da psicologia positiva? O pilar principal da psicologia positiva é uma pergunta apreciativa, né? Uma pergunta positiva. Eu quero entender as virtudes e os valores humanos. Eu quero entender, ao invés de entender por que eu tenho algum tipo de dificuldade, trauma, eu quero entender quais forças eu tenho para elevar a minha vida para uma vida melhor. Então a gente estuda, em outras palavras, Danilo, os outliers, as pessoas fora da curva, as experiências fora da curva. Por exemplo, existe hoje um documentário no Netflix chamado As Zonas Azuis, né? É um documentário que, na verdade, veio de uma pesquisa de 3 anos, patrocinada pela National Geographic, que estudou as 4 comunidades mais longevas do mundo, né? Por que existem 4 lugares no mundo, em Okinawa, no Japão, na Sardenha, na Itália, na Califórnia e também na Costa Rica, por que nessas 4 comunidades as pessoas vivem tanto, mais de 100 anos, com tanta força, com tanto entusiasmo, com tanta vitalidade? O que eles fazem para ter uma média tão diferente do mundo? Então, a gente estuda essas situações para tentar trazer para as comunidades comuns a capacidade para a gente também viver uma experiência mais longeva e de mais qualidade de vida.
Mas isso é muito importante, né? Porque a longevidade, ela não é sinônimo de felicidade, não é? Uhum. De bem-estar. A pessoa pode viver muitos anos e não viver bem. Mas o caso desse documentário da Netflix e a psicologia positiva mostra então justamente isso, não é? A relação entre felicidade e longevidade. É isso, doutor? Isso. Essa pesquisa, na verdade, o grande objetivo inicial dela foi demonstrar, tentar entender por que algumas comunidades são mais longevas que outras, para a gente tentar atingir isso, mas ficou muito claro que nessas comunidades existe uma relação de relacionamentos muito positivos e existe, de fato, uma experiência de mais propósito, de mais energia com a vida, de mais satisfação com a vida. E outras pesquisas, em conjunto com essa, demonstram, sim, que indivíduos mais felizes tendem a viver mais. Então, mais felicidade está associada hoje, com evidências científicas, a mais saúde, a um sistema imunológico melhor, a uma melhor pressão arterial e a mais longevidade também. Então, existem vários benefícios da experiência de felicidade. E procede, doutor, o que muita gente acaba comparando, né? Ah, que a geração passada, que não tinha tanto ali as telas, né? Não tinha televisão, não tinha as redes sociais, não tinha internet, então brincava na rua, confraternizava, juntava ali com os vizinhos para um encontro semanal nas casas, bebia alguma coisinha, jogava alguma coisa, e existe muito essa comparação geracional, não é? De que a geração antiga era mais feliz, né? E agora, como está todo mundo aprisionado nessas telas, é uma geração mais frustrada, mais triste. Com base nas pesquisas que você se aprofundou, que você fez e que acompanha, isso de fato procede? Estamos vivendo uma geração mais triste mesmo ou não? Danilo, veja, eu acho que toda geração tem a tendência de olhar com nostalgia para o seu passado, né? Então eu acho que eu faço isso hoje com os meus filhos também. É, eu diria que a resposta é sim e não. Então, quando a gente para pensar na nossa história atual, níveis de conforto e solução a problemas que nós conseguimos hoje, é claro que isso melhorou muito a vida do ser humano. Então, nós temos várias coisas que aconteceram, várias descobertas tecnológicas que fizeram a gente alçar patamares melhores de longevidade, de saúde, de bem-estar. Então, é inegável que várias coisas boas aconteceram. Mas existem muitos estudos associados ao uso de tela e a redes sociais que demonstram, sim, um problemão. Né? Para você ter uma ideia, hoje o mundo vive uma crise muito grande de solidão, uma crise gigantesca de saúde mental, cada vez indivíduos mais jovens passando por depressão, trauma, pânico e outros problemas. E a gente vê em alguns estudos uma curva muito clara, o aumento nos últimos 10 anos, por exemplo, do tempo de uso de tela, um aumento exponencial. O brasileiro ele passa em torno de 9 horas por dia de frente de uma tela, computador, televisão, celular. Então, imagino que é 9 horas da nossa vida, do nosso dia ativo com uma tela na frente. E se, claro, se você, Danilo, passa 7, a gente tem um adolescente de 12 que está passando 11, né, horas por dia com a tela na frente. Então, esse estudo mostra uma curva ascendente do tempo de uso de tela. Junto com essa curva, aumentou muito, na mesma proporção, a sensação de solidão, insatisfação com a vida, depressão, e caiu exponencialmente bem-estar, felicidade, satisfação com a vida. Existem algumas coisas que acontecem com tela e com rede social. A primeira tem a ver com a nossa desconexão social, né? De todos os ingredientes de uma vida mais feliz, os relacionamentos positivos são o principal. E quando a gente está se relacionando, entre aspas, pela tela, a gente acaba perdendo a conexão social que é tão importante. Outro grande problema das redes sociais, principalmente, é essa comparação social que você disse, né? No passado, eu me comparava com meu vizinho de porta, né, que tinha a mesma vida que eu, trabalhava talvez na mesma empresa. Hoje, eu me comparo com uma pessoa de muito sucesso de outro lugar do mundo, né? Então a gente se compara de um jeito muito mais distante e ainda apenas vendo o palco brilhante do outro nas redes sociais, achando que a vida dele sempre foi como é. Então a comparação social, o tempo de tela e a desconexão social e mais, as redes sociais e os dispositivos de tecnologia, eles já conhecem a mecânica cerebral há muito tempo. Então eles são feitos para que a gente tenha uma dose constante, incessante de dopamina, né? Então, o tempo inteiro, nós adultos, e isso é muito mais grave para crianças, jovens, adolescentes, a gente tem doses de dopamina sendo despejadas no nosso corpo o tempo inteiro, que é uma das partes associadas à felicidade, né? Dopamina traz prazer, prazer tem a ver com emoções boas, isso é importante para a felicidade. Só que felicidade vem da
sensação de emoções boas e de um aspecto cognitivo, como é que eu percebo a minha vida, né? Quando a gente apenas entende felicidade nesse ciclo constante da dopamina, o que eu tenho como efeito colateral é o vício. Então a gente vê hoje muitos jovens, adolescentes, que pararam de sonhar, né? Porque eu aprendi e acostumei que o prazer é na hora. Eu pego o celular do bolso e já sinto aquela rajada de dopamina, e as pessoas estão perdendo a capacidade de parar, de planejar o futuro, de pensar num sonho maior. Então a gente está sim vivendo um momento muito crítico, e muitas pesquisas têm saído sobre telas e redes sociais em relação à nossa felicidade, satisfação com a vida e bem-estar. Eu quero entrar mais a fundo em felicidade, mas só para falar de psicologia positiva, existe uma confusão entre autoajuda e psicologia positiva? Existe. E foi por isso que eu trouxe esse problema com o nome no começo, viu, Danilo? Uhum. Existe sim, porque a psicologia positiva, ela tem essa confusão com a autoajuda por algumas razões. A primeira razão é que quando ela surgiu, o professor Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, ele decidiu que a psicologia positiva não podia ficar no ambiente acadêmico, né? Ela tinha que ser massificada, ela tinha que chegar para que todo mundo se beneficiasse das suas descobertas. Isso fez com que muita gente se apropriasse do conteúdo que ela ensina de uma forma superficial e começasse a falar sobre isso como uma promessa mágica, como um milagre. Por exemplo, a moda que virou hoje do hashtag gratidão, gratiluz, né? Então, surgiu uma certa modinha em relação aos assuntos da felicidade, por esse assunto ser tratado de uma forma um pouco superficial, e além disso, a psicologia positiva, ela estuda assuntos que, em princípio, eles aparentemente são muito simples. Por exemplo, um conceito muito estudado pela psicologia positiva é a gratidão. A gratidão que a gente ouviu dos nossos avós, que a gente que tem alguma fé, alguma religião, a gente sempre ouviu. Então, gratidão é algo que é muito comum a nós todos. Todos nós entendemos o que é gratidão. E, de repente, a psicologia positiva veio tentar, cientificamente, através de comitês de ética de grandes universidades, laboratórios com grupos de controle, com pesquisas científicas sérias, ela começou a tentar entender o que é gratidão, qual a diferença entre indivíduos que são e que não são gratos, como é que eu posso aprender a cultivar gratidão. Então, a psicologia positiva começou a mergulhar em temas simples, comuns, e isso faz com que o assunto se torne leve, e algumas pessoas confundam com a autoajuda. Mas a grande diferença entre a psicologia positiva e a autoajuda, Danilo, são, na minha opinião, duas. A primeira é que a autoajuda, ela geralmente é baseada na experiência de um indivíduo, né? Eu fiz alguma coisa como CEO, como capitão de um time, deu certo, eu escrevo um livro. Quem já leu o livro de autoajuda sabe que é muito comum a gente ler o livro, gostar, mas nada mudar na nossa vida, né? A psicologia positiva, ao invés dela ser baseada na experiência de um indivíduo, ela é baseada em pesquisas estatísticas, em análises laboratoriais, em estudos científicos mesmo, né, como a psicologia tradicional sempre fez. E a segunda diferença tem a ver com o nome do livro. Geralmente um livro de autoajuda se baseia numa promessa, né? Pense e fique rico, O Segredo. Psicologia positiva não tem segredo, né? Ela simplesmente entende que a vida é feita de altos e baixos, que todos nós vamos passar pelos fenômenos naturais da vida, que não existe um lugar perfeito onde eu vou ser feliz para sempre, mas que eu posso sim aprender a construir autocapacidade de, no meio de tudo isso, fazer escolhas melhores para construir uma vida melhor. Então, as duas grandes diferenças são essas, tanto no peso da pesquisa, quanto na metodologia e na explicação trazida. Enquanto a autoajuda prescreve uma solução milagrosa, na psicologia positiva a gente mostra que existem caminhos, mas você tem que testar na sua vida para ver se funciona para você também. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, com Henrique Bueno, mestre em psicologia positiva, especialista em felicidade, não é? Agora, falando com mais profundidade a respeito da felicidade, não é? A gente não é feliz o tempo todo, né? E também nem dá para buscar a felicidade 100% no tempo. É do ser humano mesmo ter essas oscilações. Faz parte da nossa natureza, não, Henrique? Faz parte total. E eu acho que o grande problema em relação ao assunto felicidade é a nossa crença, mesmo que inconsciente, de que ser feliz é chegar em algum lugar. Quando eu tiver ganhado na Mega Sena, ou quando eu chegar naquele cargo, ou quando eu morar num sítio lá na frente do mar, eu vou ser feliz, né? O nosso grande problema é esse mito de acreditar que felicidade é um ponto, né? Todos nós passamos por altos e baixos na vida, coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo. Uma vida mais feliz, na minha visão, é uma vida mais madura, onde eu aprendo a viver a vida como ela é.
Aprendo a aceitar as dificuldades, inclusive a aceitar incondicionalmente todas as minhas emoções, né? Eu sinto medo para me proteger ou me preparar para alguma situação difícil. Eu sinto tristeza para refletir sobre erros que eu cometi e para aprender alguma coisa, né? Então, todas as emoções são fundamentais, necessárias, e elas vão continuar acontecendo. Como é que eu aprendo a aceitar a vida como ela é? E como é que eu percebo que eu tenho capacidade de não ser vítima do meu passado? Meu passado não constrói meu destino. Como é que eu aprendo com o meu passado, descubro as forças que eu tenho e começo a fazer todo dia escolhas melhores, escolhas mais construtivas? Eu costumo dizer o seguinte, Danilo, quando a gente pensa em felicidade de uma forma rápida, né, a gente gostaria que a gente saísse de um ponto aqui e, de repente, no dia seguinte, chegasse lá em cima, né, uma pílula mágica para eu finalmente ser feliz. O que acontece, tristemente, em grande parte da humanidade, é que as pessoas vivem os altos e baixos da vida e, a qualquer momento, quando você olha para trás, você está na mesma linha, né, você não evoluiu, você está numa linha horizontal. O que a psicologia positiva tenta fazer, o que eu tenho visto na minha vida e na vida de quem começa a mergulhar nessa ciência, é que a gente pode, passando pelos altos e baixos da vida, a cada ponto, quando eu olhar para trás, eu percebi que eu evoluí, que eu aumentei, que eu cresci, que eu sou mais capaz de lidar com as dificuldades e de fazer escolhas melhores, né? Então, nada mais é do que a gente construir uma capacidade de viver uma vida mais construtiva, positiva e de autoria. Ao invés de eu ser uma vítima das coisas que acontecem, eu começo a me ver vivendo e aproveitar as oportunidades para aprender e para fazer escolhas melhores. Mas você está coberto de razão. Felicidade constante não existe. Só tem duas pessoas que não passam pelos altos e baixos da vida: os mortos e os psicopatas. Então, se a gente está vivo, a gente vai passar por esses altos e baixos mesmo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, levantei aqui uns dados, o Brasil lidera o ranking mundial no número de pessoas com ansiedade no trabalho, no ambiente de trabalho. Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão. Antes da gente falar dos mitos da felicidade, me parece que esse é o primeiro grande mito, né? De que o Brasil é um povo alegre, feliz, do carnaval, do samba, da folia. Mas tem mais alguns dados aqui interessantes para a gente colocar aqui no debate, falando sobre o ambiente de trabalho, né? 20% dos funcionários ativos estão trabalhando sob forte pressão emocional. 44% dos empregados no Brasil afirmam ter sofrido com esgotamento mental devido ao estresse profissional. 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental, como ansiedade e depressão. 32% dos trabalhadores sofrem com os efeitos do estresse, um dos primeiros sinais aí da síndrome de burnout. Você que roda o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, com as palestras, com os workshops, trabalhou no mercado, né, em grandes empresas multinacionais, e depois acabou migrando, né, tendo uma virada na sua vida. Depois a gente pode até falar sobre isso em detalhes. O que te leva a uma conclusão desses números e desses dados todos, né? Porque a gente tem uma impressão de que o Brasil realmente é um povo feliz, alegre, mas os dados não mostram isso, não, Henrique? Não, veja, essa crise que a gente vive hoje de saúde mental no trabalho, ela é global, mas o Brasil está liderando tristemente em vários aspectos, né? Ao meu ver, Danilo, e eu faço bastante trabalho em grandes organizações para tentar trazer essa questão à tona, nós aprendemos o sonho de todos nós, né? O seu sonho, o meu sonho, de todo mundo que está nos ouvindo, nosso grande sonho, mesmo sem a gente pensar, mesmo inconsciente, é ser mais feliz, né? Você escolheu o seu trabalho, a gente escolhe sair de casa todo dia porque a gente quer ser mais feliz. A gente vai no parque no sábado ou escolhe uma carreira porque a gente quer ser feliz, né? Só que a gente cresceu aprendendo que para eu ser mais feliz, eu tenho que chegar lá. Quando eu tiver com esse salário, se eu conseguisse isso, quando eu tiver aquele cargo, quando eu tiver aquele carro novo, a gente vive em função de conquistar coisas lá na frente. Eu me lembro quando eu era executivo numa multinacional, Danilo, eu dizia para todo mundo: quando eu guardar algum dinheiro, hoje eu vou ralar muito, porque um dia eu vou guardar um dinheiro, eu vou comprar um sítio, e aí eu vou ser feliz. A gente imagina que a felicidade está lá na frente. E o problema é que a gente começa então a viver uma vida num piloto automático absurdo. A gente corre, e cada vez que a gente consegue esses pontos de um novo cargo, de um novo salário, do carro novo, do sítio, quando a gente vai conquistando essas coisas, a gente sente sim uma grande euforia. Quanto tempo essa euforia permanece em nós? A gente sabe hoje
que todos nós temos um set point. Então, imagina um gráfico de sino. Eu tive um aumento de salário, eu me senti bem, é claro. Passou um pouquinho, eu comecei a gastar mais e eu já voltei para a linha normal. Então a gente volta para a mesma linha e começa a se frustrar. E para piorar um pouquinho, o mundo está cada vez mais acelerado e nós perdemos a capacidade de parar. Eu pergunto, você que trabalha numa rádio tão importante no Brasil, eu me lembro quando eu era pequeno que eu comprava uma fita TDK, uma fita virgem, acho que muita gente nem vai saber o que é uma fita hoje, em dia quem está ouvindo a gente, para ficar ouvindo rádio e para tentar gravar uma música sem o radialista interromper a música, para eu ter uma coletânea de uma música que eu ouvia e conhecia a letra. Quando foi a última vez, para quem está nos ouvindo aqui, que você parou para ouvir uma música de 5, 6 minutos, que você ama, do começo ao fim, não porque você está indo de um lugar para outro, mas porque você quer ouvir, né? Porque você quer parar para ouvir. A gente esqueceu, a gente não consegue parar mais, né? Em psicologia positiva, nós sabemos hoje que menos é mais. A gente está sendo bombardeado com tanta opção, tanta informação, que a gente não tem mais a capacidade nem de curtir aquilo, né? A quantidade de atividade, Danilo, afeta a qualidade da experiência, né? Tenta fazer essa experiência, você senta com seu filho um dia, no final do dia, com o celular na mão, esperando uma mensagem do chefe e pensando num relatório que você tem que entregar no dia seguinte. Como é que é a sua brincadeira de 15 minutos com seu filho? Tenta no outro dia desligar o celular, sentar com ele, decidir, agora eu tô brincando com meu filho. São experiências completamente diferentes. A gente vive correndo em função de chegar em algum lugar e a gente perdeu a capacidade de parar e de saborear as coisas enquanto elas acontecem. Então, enquanto a gente não aprender a equilibrar essas duas coisas, eu tenho um propósito, eu sei para onde eu quero ir, mas a minha vida está acontecendo agora e eu preciso reaprender a saborear as coisas boas e não ficar o tempo inteiro infeliz por não ter chegado ainda nesse tal lugar, né? Então acho que esse é um grande problema e claro, isso vem junto com as cobranças, com as empresas tendo que buscar profissionais para reensinar a empresa a se humanizar de novo, né? Onde já se viu uma espécie ter que estudar como ser humano, né? A gente precisa hoje rehumanizar as empresas, porque as pessoas têm um nível de relacionamento que são nocivos, né? Então tem muita coisa, mas eu acho que o principal tem a ver com essa nossa crença constante da felicidade lá na frente. Então eu preciso correr que nem um doido para chegar lá. Queria mandar um abraço aqui pro Francisco Ferreira de Oliveira, tá adorando aqui o programa, o Júlio César Francisco, Cristóvão Pascoal, o Hélio Aldevino, o Ricardão aqui, o Corbe também, desejando um bom dia a todos, o Everaldo Mota, Paulo Bondioli, parabéns pelo programa, Silvio Munerato de Santo André, motorista de aplicativo, está acompanhando aqui o nosso papo, o Jonas Teixeira, quem mais? Márcia Zocatelli, um beijo para você, obrigado pelo carinho sempre, a Cida Luzumira, Cláudio Soares de Santana, Miguel Aguilera, quem mais que está participando aqui? A Toninha Escatena, Maria Neliane Dias, Kleber Lima, o Juca, Heleno Souza, Sérgio Silveira, Marina Queiroz, o Carlos Henrique Figueiredo também mandou mensagem para cá, Elizabeth Tiche, Aldélia Vido, Vera Pirillo, Ana Maria Moraes, no nosso WhatsApp aqui no 11 99904 8756, o Carlos Eduardo Rodrigues Neves, a Joana Angélica, Ana Maria Vacaro, o Túlio Oliveira, Videira, muita gente aqui participando e acompanhando, né, o tema de hoje, que a gente está falando e tratando da felicidade, com o Henrique Bueno, mestre em psicologia positiva, especialista em felicidade. E aqui eu já queria também começar a falar sobre os mitos da felicidade, né? É preciso ter dinheiro para ser feliz, Henrique? Dinheiro traz felicidade, ter um bom emprego, um emprego estável, isso é sinônimo de felicidade, ter uma família, um relacionamento, uma casa, beleza, traz felicidade. Você sabe que um ouvinte, eu adoro a participação aqui do ouvinte, que a gente consegue colocar aqui no debate várias opiniões, né? E o ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui, o ouvinte Silveira, final de telefone 2892. Silveira está ouvindo a gente aqui. E a pergunta dele, Henrique, é a seguinte: como pode se falar em felicidade onde a população, 95% dela, recebe até 2 salários mínimos? Mas será que isso é sinônimo de felicidade, Henrique?
Danilo, vamos tirar da frente essa questão do dinheiro e felicidade, que essa é a mais complexa de se falar, né? E maravilhosa pergunta, esqueci o nome do ouvinte, mas maravilhosa Silveira. pergunta dele. Silveira, veja só, quando eu trago esse ponto como mito, né, dinheiro e felicidade como mito, sempre tem alguém que levanta a mão na plateia e fala, pera lá, Henrique, é um mito quando é pouco, né? Uma bagaceira da virada não pode ser, não pode não fazer alguém feliz, né? Veja só, é, o que nós sabemos hoje é que mais dinheiro, até o ponto onde ele é necessário para satisfazer necessidades básicas de saúde, de qualidade de vida mínima, de dignidade, ele sim traz um aumento sustentável de bem-estar e felicidade. Então, o indivíduo que não tem como se vestir, como vestir um filho, como se alimentar, é claro que mais bem-estar, mais dinheiro, assim como o próprio Silveira colocou, serve e é importante para trazer um nível de felicidade sustentável. O mito em relação a dinheiro e felicidade tem a ver com a corrida incessante por mais. Por quê? A gente acha que mais dinheiro sempre vai me fazer mais feliz, mas a grande verdade é que, assim como eu disse, né, eu tive aquele aumento de salário, conquistei aquele cargo que eu queria, ou alguém que é um motorista, por exemplo, de aplicativo e comprou o carro que ele queria, conseguiu comprar aquele carro zero. A gente acha que quando eu chegar lá, quando eu comprar esse carro zero, quando eu ganhar aquele dinheiro, eu vou ser mais feliz. E a gente sim sente uma euforia, mas ela tende a passar. A gente volta ao normal. Quem compra o carro zero, esse voltar ao normal acontece quando o IPVA chega. E a gente vê o preço que foi o IPVA. Então, a verdade é que mais dinheiro, assim como mais sucesso, como essa corrida incessante por algo na frente, ela traz momentos de euforia, mas não traz uma satisfação, um bem-estar duradouro, exceto, como eu disse, em situações extremas, onde eu ganhei mais o suficiente para trazer um pouco mais de dignidade, de qualidade para a minha vida. Existe um estudo feito nos Estados Unidos pelo professor Mihaly Csikszentmihalyi, que é um dos grandes nomes, um dos pais dessa ciência, que ele deu o nome ao artigo científico dele de Se somos tão mais ricos, por que não somos mais felizes? E ele fez, Danilo e Silveira, um estudo das famílias americanas dos últimos 50 anos. E quando você olha as famílias americanas nos últimos 50 anos, o aumento de capacidade aquisitiva, o aumento de renda e o aumento de conforto dessas famílias é uma loucura. Então você saiu de famílias que tinham salários normais e uma casa normal, para casas imensas, para carros elétricos, para carros que quando você está chegando na rua, o portão já começa a abrir, já começa a tocar música na sua casa, tudo conectado. Então, o nível de conforto e de qualidade e de capacidade financeira dessas famílias, o que não muda tanto em algumas parcelas de pessoas no Brasil, aumentou drasticamente, aumentou muito. Só que ele comprovou nesse artigo, nessa pesquisa, que não aumentou na mesma proporção felicidade, mas aumentou muito depressão, obesidade, ansiedade e suicídio, que está num nível assustador no mundo todo. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Dinheiro é importante? É. Mas eu viver a minha vida focado em eu só vou ser feliz quando eu tiver, e correr atrás dele e esquecer de como é que eu estou usando esse dinheiro e como é que eu estou aproveitando e saboreando a minha vida, não vai me levar para a felicidade que eu quero. A experiência que eu consigo extrair do dinheiro, ela pode me fazer muito bem. A corrida incessante por mais e mais e mais, esquecendo da vida enquanto ela acontece, ela não faz ninguém feliz. E uma outra parte dessa resposta, isso muito para o Silveira, ele está coberto de razão, né? Quando eu tenho dificuldade de pagar minhas contas, de mandar meu filho para a escola e de lidar com a minha própria vida por uma questão financeira, isso é um problema, né? Agora, todos nós conhecemos pessoas que aparentemente têm tudo, uma riqueza absurda, um sucesso absurdo, e estão em depressão, então, às vezes, quantas pessoas a gente conhece de Hollywood, por exemplo, que cometem suicídio e que acabam com a vida de um jeito horroroso, tem tudo e não estão bem. E ao mesmo tempo, todos nós conhecemos pessoas que aparentemente não têm nada e nos dão exemplo de bem-estar e felicidade. Como, por exemplo, comunidades no Butão, comunidades no Brasil, pessoas em vários países do mundo que aparentemente têm uma vida muito mais difícil e nos dão exemplos de felicidade. O que nos mostra que dinheiro é um componente importante? É. Mas existem outros aspectos da nossa forma de enxergar, de perceber e de viver a vida que afetam muito mais que isso. Então, como é que a gente consegue trazer o que eu faço no meu instituto, no Rubin Institute? Como é que eu começo a olhar para a felicidade não apenas por um aspecto? Como é que eu aumento a minha perspectiva e começo a olhar o todo? Né? Como é que dinheiro é importante, mas também a minha
forma de perceber propósito na vida? Como é que eu começo a perceber as pequenas coisas do dia a dia? Como é que eu começo a conectar o meu corpo físico, o meu intelectual? Como é que a gente olha para a felicidade de um aspecto mais holístico e para de colocar o segredo da felicidade apenas nesse ponto? De novo, não ter dinheiro para suprir necessidades básicas é um problema. Agora, ter uma vida, entre aspas, boa. Eu consigo, em condições normais, eu consigo tocar uma vida normal. E continuar correndo que eu preciso de mais e esquecer que minha vida está acontecendo agora, isso é um problema. Então, mais dinheiro apenas para tentar chegar nesse lugar de ganhar mais, de ter mais, realmente é um mito e não constrói felicidade. Mais ouvintes aqui conosco, participando, né? E essa questão do dinheiro é polêmica mesmo, né? Não à toa o Muito. Henrique disse que em todas as palestras as pessoas acabam perguntando exatamente sobre isso, né? Porque quem que escreveu aqui pra gente, Bill, eu queria dar minha opinião. Dinheiro não traz felicidade, mas faz você pagar as contas, faz você ter comida boa na geladeira, e com isso eu acho que sua cabeça fica muito mais tranquila para você tentar ser feliz, porque é difícil você ser feliz passando fome, devendo aluguel, não ter um dinheiro para nada é complicado. É a opinião do nosso ouvinte, o Bill. Quem também falou sobre dinheiro quem foi aqui? Alguém falou sobre dinheiro aqui, eu perdi aqui a mensagem. Mas tem também. Aqui, achei. César do Butantã. Bom dia, Danilo. Bom dia, Henrique. Sem dinheiro, ninguém é feliz, né? A gente já trouxe essa discussão aqui, né? Quantos bilionários, milionários, astros e estrelas da música de Hollywood, não é? Que tem a mansão, tem o carro do ano, né? Consegue viajar para todos os lugares, tem um jatinho, tem chefes de cozinha que cozinham ali, né? De forma particular, o prato que você quiser e que são depressivos, né? Então também tem esse outro contraponto que é muito importante a gente colocar aqui. Essa a mensagem do César do Butantã. A Mari, bom dia a todos, acompanhando o programa do Guarujá, tô adorando a Roberta de Embu-Guaçu, que entrevista maravilhosa e necessária. A Maria Marinheiro do Piranga, adorando o programa, o tema da felicidade. O André de Jundiaí, como é bom ouvir pessoas como o Henrique, acrescenta muito pra gente, parabéns pelo programa. Estou aqui fazendo faxina e ouvindo essa entrevista tão necessária em nossas vidas. Quem que mandou essa mensagem aqui não deixou o nome. Vamos tentar resgatar aqui a mensagem da nossa ouvinte que estava fazendo faxina. Bom, vou tentar achar aqui e aí depois a gente também dá os créditos, né, para ouvinte que participou aqui conosco. Tem muita gente participando, mensagens de áudio também. Vamos colocar aqui também a participação em áudio do ouvinte Bandeirantes, que o Diogo Braga separou aqui pra gente. Vamos lá. Bom dia, como sempre o programa é muito bom, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta desses novos conceitos imediatos, né, de felicidade. Parece que são tendências assim de horário, né, até. Onde é que ficam os velhos conceitos de felicidade, como família unida, netos nascendo, almoço de domingo? Ainda tem espaço para isso? O mundo vai se resumir só à tela do celular e computador? É Maurício Vilela, de São Paulo, Higienópolis. Obrigado, Maurício. Obrigado, viu? Bela pergunta, observação aí para o Henrique Bueno, que é mestre em psicologia positiva. O Maurício, que pergunta gostosa de responder. Veja, quando a gente olha para o mundo de hoje, né, e o Danilo trouxe essa pergunta em relação a redes sociais e a tecnologia e tempo de tela, o que está acontecendo com a gente é exatamente uma fuga desse mundo que nós vivíamos, né? As pessoas estão mais conectadas com as telas e mais preocupadas com as suas imagens digitais do que pessoais. Eu vejo o tempo todo, eu estou no restaurante e eu vejo um casal brigando, mas eles param para tirar uma foto sorrindo e para postar nas redes sociais. Então as pessoas se preocupam mais com a imagem digital do que a real. Isso tem aumentado para jovens, adolescentes, crianças, o nível de depressão, de ansiedade, obesidade, suicídio. Então, nós temos tido um problema muito grave com essa nossa desconexão. Por quê? Nós temos falando bem em linhas gerais, dois circuitos associados à felicidade. Um dopamínico, toda vez que eu tenho uma curtida, por exemplo, no Instagram, eu tenho um despejo de dopamina no meu corpo e eu sinto prazer, satisfação imediata. Isso é importante, isso tem
conexão com felicidade, mas o efeito nocivo desse ciclo da dopamina é o vício. Tanto que o brasileiro passa, em média, 9 horas por dia de frente para a tela, né? Tem um outro ciclo ligado à felicidade, que é o da serotonina, que tem a ver com contentamento pela vida. Tem a ver com alguém perguntar para você, Maurício, o que você quer para o Natal? E você responder para o seu neto: puxa, neto, eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu preciso. Esse contentamento a gente está perdendo. Por quê? Felicidade tem a ver com um componente afetivo, sentir-se bem, que tem a ver com a dopamina, com o prazer, mas tem um componente intelectual. Como é que eu avalio, como é que eu percebo a minha vida, né? Que tem a ver com a serotonina e com esse contentamento. Quando a gente estuda as comunidades mais longevas e, em alguns aspectos, mais felizes do mundo, essas comunidades são comunidades que eles não têm academia, então eles têm um cuidado com o corpo físico, não porque eles passam horas e horas na academia por semana, mas porque eles, quando eles vão fazer uma salada, eles têm que subir uma montanha para colher e tem que fazer um agachamento para colher a cenoura e colher o alface. São comunidades onde todo domingo aquelas famílias gigantescas se reúnem e todo mundo se reúne para fazer um almoço e cada um leva a sua comida. São comunidades que, quando um está precisando de alguma coisa, a comunidade inteira para ajudar. Então, os relacionamentos positivos, as conexões, pode ser família, pode ser com amigos, cada um. De novo, felicidade, o que é bonito disso é que não existe uma fórmula mágica que serve para todos, né? Eu tenho que trazer o laboratório para a minha vida, né? Eu tenho que entender como é que isso funciona na minha vida. Mas relacionamentos em comunidade, em família, conexão próxima, né? Pausa, respirar, apreciar a natureza, saborear as pequenas coisas. Sim, ver o seu filho, o seu neto nascendo e admirar isso e agradecer pelas coisas que você tem e mais, saber dizer não a certos prazeres imediatos, porque você tem um propósito para o futuro. Então eu não vou passar 9 horas por dia na tela, eu vou dar um jeito de ficar meia hora por dia só, porque eu quero chegar em algum lugar e eu preciso dedicar minha energia para estudar mais profundamente, né? Eu não posso desenvolver a minha capacidade, o meu bem-estar intelectual, se eu continuar assistindo vídeo de 30 segundos no Stories e achar que eu estou aprendendo alguma coisa, né? A gente está perdendo a nossa capacidade até de refletir. Pessoas antigamente liam um livro, os Lusíadas, por exemplo, 10 vezes, e eram muito mais capazes de ter uma conversa crítica com outras pessoas do que nós hoje, lendo Twitter de 3 linhas ou assistindo vídeos de conteúdo de 30 segundos. Então a gente precisa, de fato, voltar a alguns pontos e experimentar na nossa própria vida. Mas você está coberto de razão, Maurício. Se a gente continuar, eu tenho uma preocupação muito grande, tenho 3 filhos pequenos, se a gente continuar nessa linha de desconexão com nós mesmos, com os outros e com a natureza, com a vida, a gente vai, de fato, continuar seguindo, na minha opinião, para essa linha de crise de saúde mental que a gente está vivendo hoje. Tem muita gente querendo perguntar, mandar mensagem, dar a sua opinião, participar aqui conosco do programa. O Evandro Lamoglia de Jandira também estou faxinando aqui em casa e estou muito feliz. Mande um abraço para o meu irmão de Curitiba, o Eduardo Lamoglia. O Arley Soares, ok, mas tem um fator preponderante que vocês estão excluindo na entrevista: a estatística. Esses ricos depressivos são proporcionalmente muito menor do que os depressivos tristes pobres. Bom, realmente eu não tenho esses dados. Não sei se o Arley tem em detalhes alguma pesquisa que mostre, né, essa proporção, né, de ricos depressivos e pessoas pobres tristes, né, para a gente trazer aqui pro debate. Quem mais que mandou mensagem para cá? O Damião, doutor Damião de Mairiporã, excelente programa, também está aqui na audiência. O Mauro Garcia, parabéns pelo 100º programa, alegra as nossas manhãs. A Denise Corrochano também está aqui mandando mensagem. O Gilberto Almeida, do Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo, está adorando aqui o bate-papo com o Henrique Bueno, mestre em psicologia positiva. O Antônio Lino de Itaquera, o Dário Vidal Fernandes da Vila Monumento, o Rogério e Regina da cidade de Santos, também na nossa escuta, na nossa audiência. E tem mais, hein? Tem mais mensagens de áudio aqui para o Henrique Bueno. Vamos ouvir, vamos ver mais uma aqui. Bom dia, Danilo. Sou Marino de Oliveira, de Praia Grande, São Paulo. Sua fanzoca e ouvinte. Parabéns pela entrevista. Obrigado. Pergunta, por gentileza, aí para o doutor se um pensamento meu está mais ou menos equilibrado. Eu penso que nesse tudo que foi dito, é assim: tudo que é extremo, que é demais, faz mal. E tudo que é de menos, também.
Então, a pessoa vai viver melhor, com uma qualidade de vida que não lhe falta nada, a expectativa se precisar de doutor ter, de precisar de alimento ter, e é isso. Tudo que é demais não vai dar certo. Então, um beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo programa maravilhoso. Obrigado você pela audiência e pela participação aqui conosco, né, doutor? É isso aí, um beijo para todos de Praia Grande. Quanto tempo que eu não vou para Praia Grande? Mas olha, você trouxe filosofia da Grécia para cá, né? Aristóteles já trazia isso, né? Que é essa nossa busca pelo equilíbrio como algo fundamental. E o que a gente faz na psicologia positiva, Danilo e ouvinte, quando a gente para pensar na biologia humana, todos nós vivemos o que nós chamamos de viés da negatividade. Naturalmente, eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo a gente. Quando você vai dormir no final do dia, o que é mais comum? Você pensar num almoço gostoso que você teve, ou num programa de rádio legal que você ouviu com o Danilo de manhã? Ou é mais comum você pensar no que você tem que entregar no dia seguinte, no trabalho que você fez que não deu muito certo, nas dificuldades que você tem que cumprir nesse próximo mês de fevereiro, né? É muito mais comum o ser humano estar muito mais conectado, antenado para o que não está indo bem, para o que não funciona, para as dificuldades, do que para as coisas boas. É como se eu tivesse uma antena parabólica procurando perigo e problema. É uma questão genética e evolutiva de sobrevivência. E eu tivesse uma anteninha muito pequenininha, focada em encontrar as pequenas coisas boas da vida. Então, quando a gente pensa do ponto de vista biológico, a nossa psique, o nosso cérebro, ele está em desequilíbrio naturalmente. Ele está procurando perigo para fazer com que eu sobreviva, e ele está ignorando as pequenas coisas da vida. Então a gente passa o tempo inteiro, quando a gente está no piloto automático, lembrando do que eu não tenho, do que está faltando, do que está ruim, das coisas que eu errei, das coisas que eu não sou bom bastante, das críticas que eu tenho a mim mesmo. E eu estou me esquecendo das pequenas coisas boas. O que a psicologia positiva trabalha e a gente tenta fazer é como é que eu começo a trazer autocapacidade para o ser humano, não para ignorar as dificuldades, a falta de dinheiro, as contas para pagar, as questões que eu tenho que resolver ao longo da vida, porque isso a gente vai continuar tendo a vida toda. Mas como é que eu trago equilíbrio para a minha mente, para que sim, essa minha antena parabólica continue procurando os perigos, mas eu trago um pouco mais de potência para a anteninha do positivo e começa também a saborear as pequenas coisas boas que na vida de todo mundo existem, ou de quase todos nós. É claro que eu não posso dizer que alguém que está numa situação de guerra hoje na Ucrânia está passando por isso, mas situações médias, normais, todos nós temos experiências boas também. Só que nosso cérebro tende a desprezar e a ignorar isso por causa dessa biologia focada no negativo. O que a gente precisa começar a fazer é, sim, eu tenho que pagar conta. Sim, eu tenho dificuldade na criação dos meus filhos. Sim, eu tenho dificuldade como empreendedor no Brasil. Eu tenho dificuldade de ver algumas discussões políticas no Brasil. Eu tenho todos os problemas que todo mundo tem, alguns diferentes de outros. Mas como é que eu trago o E para a minha vida e começo a apreciar as coisas boas também? Quando eu faço isso, eu trago o que essa ouvinte acabou de colocar. Eu trago um pouco mais de equilíbrio para a minha mente. A minha mente para de ser aquela mente que está o tempo inteiro procurando o problema, respirando o problema e se cobrando o que ela não tem, e ela começa a ver a vida de um jeito mais equilibrado. Eu tenho um monte de coisa que eu preciso resolver e fazer, e eu tenho um monte de pessoa ao meu lado que pode me ajudar, eu tenho várias coisas boas acontecendo também. Eu costumo dizer, Danilo, que uma vida mais feliz é uma vida onde eu jogo fora a ditadura do ou eu ganho mais, ou eu não vou ser feliz, ou eu encontro o parceiro perfeito, ou eu não vou ser feliz, e eu abraço a magia do E. Eu tenho conta para pagar, eu tenho dificuldade na criação de filho, eu tenho uma empresa que não é fácil de tocar no Brasil, e eu sei que eu tenho um monte de gente na minha casa que se eu estender a mão, eles vão pegar minha mão para me ajudar. Eu sei, eu sei que eu posso, que eu tenho forças internas que eu posso ativar para buscar, eu sei que eu tenho talentos que eu posso ativar também. Então como é que a gente busca esse E na nossa vida e começa a construir mais equilíbrio mental e mais saúde mental também? Noêmia Moura, assunto maravilhoso, não perco nenhum sábado. Quanto aprendizado. O Ricardo Inácio, excelente tema. A Ivete Torres, lindo tema, parabéns, doutor Henrique. Quem está acompanhando a gente também é a Fátima e a Sabrina, junto do Toby também, né? O Toby é o mascote lá da família também acompanhando a gente, né? Estamos conversando com o doutor Henrique Bueno, que é mestre em psicologia positiva, especialista em felicidade, e nesse nosso 100º encontro, no 100º programa, na edição de número 100
do bom e do melhor, a proposta era essa mesmo, né? Provocar, fazer o pensar, o refletir, gerar o debate, né? Para que cada um de nós hoje, não é, doutor, que a gente possa pensar, não é, se a gente é feliz com o que a gente tem, se não é, por quê, e também a gente, que nem a ouvinte trouxe aqui, não é? Dos extremos, né? Do exagero, tudo que é exagerado também, né? Muito dinheiro, pouco dinheiro. Então tudo isso acho que hoje vai servir para a gente, não é? Refletir quando a gente terminar aqui o programa, passar o final de semana digerindo tudo isso que foi falado pelo doutor Henrique Bueno, né? A Tânia Soares, de Jabaquara, tá também aqui amando o programa. O Marco Almeida também mandou mensagem. Adorei a observação do lembrar do dia, do agora, do presente, do hoje, não do amanhã. O José da Silva Leitão, do bairro de Ipiranga. É correto dizer que a felicidade é quando estamos satisfeitos com o que temos e com o que somos. O Antônio Conde, sempre na audiência, refletindo sobre a felicidade, tentando entender meus erros do passado para minimizar meu sofrimento de infelicidade no presente. O Alexandre Barros, bom dia, queria dar minha opinião aqui, que quando você tem dinheiro, dá para pagar as contas, fazer alguma viagem, tá bom, basta, não precisa de muitos. A Nilce de Diadema, ouvindo essa entrevista, percebo que eu sou e estou feliz. Parabéns aí o doutor Henrique Bueno. Vamos colocar mais aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, tem muita gente que está escrevendo e mandando áudios para cá, vamos colocar mais uma aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo. Aqui é o Erinaldo Vieira de Melo, de Aracaju, né? Parabéns pelo programa, né? E hoje, programa de número 100, né? Todos os sábados estou sintonizado nesse programa que é edificante, viu, Danilo? Um abraço, que venha mais 100, viu? Opa, obrigado, amém. Hoje é só para parabenizar você, Danilo. O Milton da Barra Funda. Oi, professor. Você é um cara diferenciado. Você realmente conseguiu fazer do sábado um sábado agradável na manhã. Pena que nem todo sábado eu posso assistir ao vivo, mas a reprise eu estou sempre vendo. E eu vou parafrasear o Zé Paulo, saudoso Zé Paulo de Andrade, numa frase que ele falou no aniversário de São Paulo, que ele falou: eu não gosto de quem não gosta de São Paulo. E como você falou, não existe unanimidade, mas eu não gosto de quem não gosta do programa do Danilo. Um grande abraço, Danilo, sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Emocionado mesmo com o carinho dos ouvintes, obrigado pela companhia, não é? Pela troca, essa troca tão saudável, tão bacana, tão gostosa, né? O fazer pensar, o fazer refletir, os nossos convidados também, né? O doutor Henrique Bueno, hoje aqui já há uma hora, né? Quase uma hora aqui participando conosco, cedendo o que a gente tem de mais precioso, né, doutor? Que é o nosso tempo, né? Para juntos trazer uma discussão e poder modificar, não é? As pessoas, transformar a vida das pessoas, como a sua vida foi transformada também, né? Na reta final aqui do nosso bate-papo, se você puder resumir um pouquinho com o que aconteceu, a sua história, não é? Do direito, da OAB, passagens por multinacionais, por grandes empresas, com alto salário, você teve uma virada aí na sua vida que te levou à psicologia positiva e te levou a palestrar no Brasil e no mundo também. Se puder dar uma pincelada, porque acho que é importante a gente conhecer a trajetória das pessoas, viu, doutor? Claro, bom, mais uma vez, parabenizando o programa, que eu estou muito contente de estar aqui. Essa hora passou que eu nem percebi, viu, Danilo? Tão gostoso que é participar do programa. Mas veja, eu me formei em Direito, sabendo já que eu não tinha nenhuma vocação para aquilo. Eu era 17 anos, escolhi uma profissão, eu escolhi o Direito porque diziam que era uma profissão que eu tinha várias oportunidades de carreira, e acabei construindo minha carreira nessa área. E durante 10 anos eu trabalhei como executivo numa grande multinacional, rodei o Brasil todo e terminei gerenciando toda a área jurídico-trabalhista no Brasil e no Mercosul. Experiência incrível, aprendi muito, mas no finalzinho dessa minha trajetória, eu comecei a viver um pouquinho do que eu vejo o mundo do trabalho vivendo hoje. Eu comecei a sentir um vazio tremendo, né? Eu comecei a sentir que, caramba, eu era jovem, eu tinha uma carreira muito bem sucedida, eu tinha crescido muito rápido, eu era sócio de uma grande multinacional, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, eu tinha uma baita possibilidade de continuar crescendo na empresa, eu tinha um bom salário, eu tinha bônus anual, eu morava em São Paulo
ir a pé para o trabalho, então isso em São Paulo não tem preço. Então eu tinha uma vida que todo mundo olhava do lado de fora, Danilo, e estava tudo certo, estava com a vida ganha, né? Então não tinha o que reclamar. Eu estava com tudo, tinha casado com a Manu, a mulher da minha vida, estava tudo maravilhoso. Mas por dentro era um vazio tremendo. Por dentro eu sentia que, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sentia conexão com as pessoas, eu sentia o tempo inteiro que eu tinha que ficar fingindo ser quem eu não era, eu me sentia uma farsa no trabalho, eu achava que todo mundo ia descobrir que eu era uma farsa a qualquer tempo, aquela tal síndrome do impostor. Eu carregava uma ansiedade imensa para tentar disfarçar quem eu queria, eu queria esconder alguma coisa de mim dentro do trabalho. Então era uma dificuldade, era um estresse, uma ansiedade muito grande. Eu acho que eu estava caminhando rumo a um burnout, como a gente vê muito acontecendo. E aí, quando a gente olha pelas redes sociais a história de alguém, né, parece que foi uma escolha do dia para a noite brilhante, né? A pessoa, de repente, ela deixou tudo e hoje ela é palestrante. Não, foi uma bagunça. Eu não troquei o mundo executivo sabendo que eu ia ser palestrante internacional em psicologia positiva. Eu troquei porque eu não queria mais. Então, de uma forma impulsiva, eu sabia o que eu não queria, mas não sabia para onde ir. Ainda deixei o direito de lado, deixei o meu trabalho, passei por uma crise de abstinência enorme por quase um ano. O que eu vou fazer agora da vida? Qual vai ser meu trabalho? O que eu vou fazer sem o salário? Descobri a psicologia positiva por acaso. Quando eu descobri, com um monte de incerteza, parecia autoajuda, parecia que não era coisa séria. Então eu decidi fazer uma formação nos Estados Unidos e fui fazer a formação com o professor Tal Ben-Shahar de Harvard, que depois eu trouxe o curso dele para cá, para o Brasil. E quando eu fui para lá, eu me apaixonei perdidamente pela ciência, primeiro pela necessidade que eu tinha de entender mesmo. Pera lá, você está me dizendo que gratidão é importante, eu quero entender estatisticamente por quê, né? Então eu comecei a entender como as coisas funcionavam, e segundo, porque eu comecei a aplicar na minha vida e comecei a ver minha vida mudando. E isso não é algo que eu falo apenas por falar mesmo. A minha forma de ver a vida, de me ver e de lidar com as pessoas e com as situações ao meu redor começou a mudar completamente, tanto que as pessoas ao meu redor começaram a perguntar o que estava acontecendo. E foi aí que eu entrei nessa área, comecei a estudar cada vez mais, fui fazer mestrado em psicologia positiva, só existia quando eu fiz 2 programas de mestrado no mundo nessa área. O professor Tal Ben-Shahar depois, ele criou o primeiro mestrado do mundo em estudos da felicidade. Hoje a gente estuda a felicidade não apenas pela psicologia, mas pelo olhar da política, da economia, da filosofia, da arte, e me convidou para ser professor com ele nesse mestrado nos Estados Unidos. Eu dou aula no mestrado com ele, e não paro porque, na minha visão, a gente passa muito tempo estudando uma profissão, direito, engenharia, porque a gente acha que quando eu for um bom engenheiro e ganhar muito, eu vou ser feliz. E no fundo, a gente sabe que não é bem assim. Então eu acho que estava na hora da gente começar a estudar uma ciência que nos ensina aqui e agora a ser feliz, sendo engenheiro, sendo advogado, fazendo qualquer coisa, né? Como é que a gente aprende a olhar para a nossa própria vida e a construir autocapacidade de não ser uma vítima do mundo, mas de construir, através das nossas escolhas, algo um pouquinho melhor para a gente, que não tem a ver, Danilo, com chegar na perfeição, mas tem a ver com lidar com a vida como ela é e construir um dia um pouquinho melhor que seja, porque esse um pouquinho melhor, hoje, pode não significar muito, mas se eu construir um pouquinho melhor todo dia, minha vida muda completamente. Então esse é o grande objetivo do que eu faço, do que eu estudo, e cada vez mais eu me apaixono pela quantidade de descoberta que essa ciência tem trazido pra gente. Daí Henrique Bueno, mestre em psicologia positiva, especialista em felicidade. Mandar um abraço aqui pro Nivaldo Lima, a Neide Nascimento, maravilhoso programa que faz a gente pensar e refletir tudo que estamos vivendo. Obrigado pelo programa, parabéns pelos 100 anos. 100 anos ainda não cheguei a tanto, Neide, 100 programas. Tomara que a gente chegue lá, né? A Maria Diva Pina tá aqui, a Vera Prestes está em Diadema, mas está acompanhando o programa. O Wagner Silva, ótima entrevista, mais provado que dinheiro não traz felicidade, opinião aqui do ouvinte, não é? A Elivalda de Guarulhos, querida, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ela fala aqui, tema super necessário, que entrevista esplêndida com este brilhante cérebro Henrique Bueno,
Psicologia positiva foi tudo que acho que minha mãe, ela colocou nós aqui, me ensinou por muitos anos. Parabéns a todos. Obrigado mesmo. Elivalda de Guarulhos, a Silvana de Santana de Parnaíba também está aqui agradecendo pelo bate-papo, o professor Nelson Valente, não é? Quem mais que mandou aqui? A Eliane também mandou uma mensagem carinhosa, a gente não vai conseguir registrar aqui todos os ouvintes. A Maria Inês da Chácara Inglesa, parabéns pelos 100 programas. A Cláudia Rosana, obrigado Cláudia, obrigado sempre, de São Bernardo do Campo. Osório Simões de São Vicente, a Elis Freitas de Guarulhos, Jorge Camargo, um beijo para você. Patrícia Lopes, o pastor Geraldo Kadosh do Campo Limpo também escreveu aqui pra gente. Lúcia Maria Messina da Vila Mariana, imperdível, obrigado. Aldélia Vido, Lina da Vila Formosa. Quem mais? Tá aqui o João Ribeiro de Jaú, o Hipólito escreveu aqui pra gente, o Alexandre Barros eu já falei, o José da Silva também tá aqui, o Luiz Carlos de Santa Rosa, Guarujá, Sônia Reinaldi de Perdizes, obrigado. Dá tempo da gente colocar mais aqui uma participação do ouvinte em áudio? Dá tempo, a gente vai receber aqui em instantes o Fabrício Carpinejá, poeta, escritor, jornalista, mas dá tempo aqui, mais 2 áudios que o Diogo Braga separou aqui pra gente, vamos lá. Bom dia, Danilo. Eu sou Eliana aqui de Interlagos e eu e meu marido Celso somos fã do seu programa. Adoramos vocês, adoramos a Rádio Bandeirantes. Parabéns o médico que participa aí e falar que o mais importante, a gente tem que ter alegria, gratidão e ser feliz pela vida, que é a melhor coisa que a gente tem, independente de dinheiro, de carro novo, de casa, temos que ser felizes. Obrigado por tudo. Obrigado pelo programa, parabéns. Um beijo, obrigado. Ô Danilo, bom dia e parabéns, viu, pelo centésimo dia aí, fazendo nossa alegria às manhãs de sábado. José Sarra, daqui de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Parabéns, que Deus abençoe. Parabéns pela entrevista. Um abraço. Parabéns, Danilo. Você é um cara que merece, cara. É o homem cultura da Bandeirantes. Parabéns. 100 programas não é pra todos não, hein? 100 programas que vocês me aguentam. Que é o Roberto Rivelino Bico, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ô Danilo, bom dia, tudo bem? Luiz Gomes, quem tá falando aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, passando para te parabenizar pelo programa e te dizer que tô aqui todo sábado pela internet, ouvindo do bom e do melhor. Parabéns e que venham mais 100, 200, 500 programas. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado mesmo. Queria reforçar aqui o Instagram do Henrique Bueno, henriquebueno.felicidade no Instagram, henriquebueno.felicidade no Instagram. Tem aqui as palestras, os workshops, os cursos, todos henriquebueno.felicidade. Doutor, queria agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, por essa troca aqui tão importante com os nossos ouvintes nesse programa que marca aí, né? Uma data simbólica, 100 edições, mas muito obrigado por nos ensinar tanto. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a você, o prazer foi meu, obrigado a todos os ouvintes e parabéns, viu, Danilo, pelo programa tão gostoso e por 100 programas já. Parabéns mesmo, foi uma honra estar com você aqui hoje. Obrigado, um bom final de semana. Para você também. A gente vai para um rápido